O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje é a nossa coluna de encerramento do ano e, como já é tradição, eu gosto de fazer uma espécie de overview do ano, né? Os acontecimentos, o que mais marcou. Análise de economia internacional, de política econômica internacional. E tivemos vários macro temas que não são exatamente inéditos, mas que ganharam força esse ano, algumas mudanças significativas, enfim. Então, começando um pouco por uma mudança que teve, que hoje tem uma notícia super importante, né? O primeiro dia da posse do Milei, que coincide com o recorde de inflação registrada na Argentina desde 1990. É claro que isso não tem relação com qualquer política que ele tenha implementado, porque não há tempo hábil para isso, mas tem muita relação com a retirada dos subsídios, o que, de alguma forma, conecta com preocupações vindouras a partir de promessas de campanha do agora presidente. Como a gente falou na coluna quando ele era candidato, um pouquinho depois, as propostas do Milei em termos de inflação, né, retirar subsídio, desindexar, enfim, não são exatamente novidade, mas gera uma certa preocupação, porque a gente está falando de uma economia muito baseada nos incentivos governamentais, então o histórico de preço, o histórico de formulação, né, do que chega nas prateleiras, está muito fundamentado em quais são os setores incentivados, mas, como eu disse, não é exatamente uma fórmula nova, mas pode gerar um pico inflacionário ou pode até dar certo, né? É claro que depende muito de como os agentes vão se comportar, como a gente viu aqui no Plano Real há 30 anos, o comprometimento da sociedade civil, das instituições, dos formadores de preço, dos produtores, é essencial para quaisquer planos de combate à inflação serem bem-sucedidos. Agora, algumas outras medidas, né, como, enfim, né, extinção da autoridade monetária, isso tudo, né, não é exatamente algo que a gente deva apoiar ou achar que possa ter alguma razoabilidade nessas propostas. Mas a Argentina é uma espécie de incógnita nada misteriosa em que há bastante tempo a gente vê uma sucessão de crises. Como eu disse na coluna sobre a eleição dele, a gente não quer que a Argentina mergulhe em mais uma crise, porque isso para os vizinhos é muito ruim, para a região é muito ruim e para o Brasil é muito ruim também, porque é um dos nossos parceiros mais importantes. A gente tem um fluxo de comércio internacional extremamente pujante com eles, então é difícil que a gente, muito aqui entre aspas, torça pelo insucesso dos argentinos, né? Então, acho que esse é um ponto importante a se considerar. O Brasil tem retomado a relevância internacional, então qualquer dissabor na região pode ser prejudicial. Então, vamos torcer aí para que não seja mais uma bravata ou mais uma, enfim, né, mais uma tentativa mal sucedida do nosso vizinho com relação à inflação e, portanto, com relação ao crescimento econômico. Ficando ainda na América Latina, uma das notícias também de hoje, porque estamos já todos, né, como aquele meme disse, todas às 16h de uma sexta-feira, se dezembro fosse um horário, ou seja, todo mundo querendo ir embora, mas ainda não deu a hora, um relatório divulgou a desaceleração econômica da América Latina, associados a fatores conhecidos nossos, né? A gente ainda observa uma retomada não acelerada no mundo que impacta muito a América Latina, autoridades monetárias com políticas
ainda austeras, o que não é um motor para o crescimento, muito pelo contrário, né? Taxas de juros aceleradas são redutores do crescimento, e problemas aí mais circunscritos, né, à região e que são históricos redutores do nosso crescimento econômico, como baixa produtividade, infraestrutura ainda deixando muito a desejar, desigualdade econômica, iniquidade de gênero. Então, tudo isso faz com que, apesar das nossas ambições de crescimento, desenvolvimento, a gente ainda esteja atrás das nossas potencialidades. Isso é importante pontuar aqui um pouco para a transição do próximo assunto que eu vou falar com vocês, que marcou esse ano de 2024, né? Perdão, olha eu aí já querendo bater o ponto de 2023. Esse ano de 2023, que foi a questão energética, a questão das mudanças climáticas e como a gente, de fato, agora tem uma agenda, pressupõe planejamento, organização, e, na verdade, o que a gente tem é falta de tempo, né? O que a gente tem é um perigo iminente do que os cientistas falam como ponto de não retorno, porque não só não cumprimos os objetivos do Acordo de Paris, como aumentamos as emissões. Então, as mudanças elas saíram definitivamente do campo retórico, assim, saíram do campo retórico pressupondo que estivéssemos nele, né? Nós não estivemos nele, a gente só não deu ouvidos o suficiente, com um grau de responsabilidade e preocupação suficiente que a gente deveria. Mas o fato é que hoje, pelo menos nós brasileiros, de alguma forma, já sentimos o impacto das mudanças climáticas no nosso cotidiano. Como eu falei, assim, é só ver o preço do azeite. Se vocês, sei lá, se alguém acabou de chegar de Marte e não sabe o que está acontecendo, vai na gôndola do supermercado e vê o que está acontecendo com o preço de azeite, fora as temperaturas, fora voos sendo remarcados pela alta temperatura da pista, enfim, né, coisas que são, falei bastante coisa de white people problem, mas enfim, mas que são marcas que talvez a gente não estivesse percebendo, mas que chegam bastante aqui no nosso cotidiano e a gente começa a entender que é um problema de uma dimensão muito mais preocupante do que nossas esperanças de que tudo ia dar certo, apesar dos nossos braços cruzados. E com isso, a COP28, apesar daquilo que eu falei na coluna passada, né, ter o problema do agente principal, porque muitos dos representantes estão ali com interesses divergentes do objetivo principal ou dos principais interessados, mas ela encerra com um afastamento das energias, do uso indiscriminado das fontes de energia fósseis, ou pelo menos essa é a promessa, apesar da palavra petróleo não ter exatamente aparecido, e uma tentativa de compromisso com as energias renováveis. De novo, assim, isso não é garantia de nada, nem no Brasil, né? A participação do Brasil foi bem questionável no sentido de, olha, para quem se pretende ser aí o bastião da mudança, da transição energética, o nosso discurso está um pouquinho diferente, os nossos acordos estão diferentes dessas expectativas, mas o resumo até agora é de que há esse comprometimento. Comprometimento esse mais tímido, tanto em termos de compromisso de reduzir a temperatura quanto a velocidade, né? Assim, não são 2 graus a meta, é 1,5. E, ao mesmo tempo, não se sabe a velocidade de transição, né? Toda a argumentação gira em torno de que mudar as fontes de energia é demorado, não é viável economicamente, vai afetar os preços, vai aumentar a inflação.
Mas o fato é que, assim, a gente está começando a sofrer impactos duríssimos e isso também tem custo, né? Então, esse discurso não é exatamente uma salvaguarda ao bem-estar da população. Então, essa foi talvez uma das agendas mais faladas, mais comentadas, pelo menos nesse último semestre, nesses últimos meses de 2023, porque, de novo, né, a gente começou a sentir efeitos muito próximos e muito cotidianos das mudanças climáticas, que trazem discussões que já acontecem há bastante tempo, que tocam, inclusive, num redesenho da teoria econômica para ficar aqui na nossa temática da coluna. Né? O redesenho de uma forma de se colocar em termos de produção, em termos de métrica de crescimento, métrica de desenvolvimento, que tentam deixar para trás tanto o objetivo, não o objetivo lucro, né, porque é muito difícil você retirar isso do objetivo das empresas, mas colocar outros parâmetros para que a gente possa medir desenvolvimento a partir de uma lógica que não seja tão depreciativa para o meio ambiente, né? Para que a gente possa, ao fim e ao cabo, sobreviver. Então, essa também foi uma tônica muito grande das discussões internacionais, o redesenho das estruturas produtivas, o redesenho da economia, o colapso do modelo neoliberal, os efeitos da globalização financeira decorrentes lá a partir de 1980, 1990, tudo isso já vinha estando em muita discussão, assim, uma discussão muito rica, não sei se é uma boa palavra, mas enfim, né, sai um pouco ali da mente daquela academia bem hermética, bem fechada, e já começa a tomar o corpo na sociedade civil de entender, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Será que esse modelo, de fato, ele beneficia todo mundo? Será que crescimento a qualquer custo vale? Eu não estou, de fato, né, acessando esse crescimento econômico, eu não estou, de fato, sendo beneficiado pelos discursos meritocráticos. Então, essa discussão que ela vai tomando corpo em 2008, quando ela é atravessada pela ideia de que o objetivo desse modelo, o objetivo desse sistema, que é o lucro, que é uma produção infinita, ele atravessa e, em alguma medida, a nossa própria existência, essas discussões elas ganham mais corpo a ponto da gente tentar entender quais vão ser os modelos de crescimento e quais vão ser os modelos de produção que convirjam. Ok, né? Precisamos nos manter, mas também precisamos nos manter produtivamente, mas a gente precisa sobreviver. Então, eu acho que isso assim, deu muito o tom das discussões nos últimos anos e 2023 em especial. E dentro dessa, e para encerrar, né, essa retomada, essa passada aí, né, pelas discussões ao longo desse ano, não posso deixar de falar sobre o Prêmio Nobel, né, que também é, de alguma forma, uma discussão e um olhar crítico sobre quais são, de fato, os pilares fundamentais do sistema capitalista. E, de novo, reiterar aqui as mensagens super carinhosas depois da prova do Enem, me senti assim, muito lisonjeada, fiquei feliz genuinamente. Que bom que chega ao ouvido de vocês, que bom que vocês utilizam essas discussões e que isso é produtivo para a vida de vocês. Assim, fiquei realmente muito, muito emocionada com todas as mensagens. Mas, retomando aqui a discussão, o Prêmio Nobel ele traz um olhar muito acurado, assim, um diagnóstico microscópico sobre os reais determinantes da desigualdade salarial entre homens e mulheres, que está fundamentalmente relacionado à própria estrutura produtiva e econômica que a gente passou a adotar com mais intensidade após a Revolução Industrial, né, do nosso sistema capitalista. Então, ao perceber, né, aquele formato em trajetórias erráticas das mulheres, trajetórias erráticas, eu vou fazer uma interpretação mais brasileira, as trajetórias erráticas da jornada de trabalho da mulher, né,
saída, a volta, e aí, assim, só aproveitar um pouquinho o ensejo, está em discussão exatamente agora no parlamento e tem com prazo de 18 meses para votação a regulamentação da licença paternidade, que apesar de prevista desde a Constituição de 1988, está levando 35 anos para ser regulamentada. Então, você tinha um dia, que era basicamente uma questão burocrática, e agora você tem longos 5 dias corridos. Alguns estados, como Rio de Janeiro, já prevêem um mês, 20 dias, um mês. Os pais homens, né, podem requerer a licença de 20 dias no serviço público, e no âmbito privado fica a cargo de cada empresa, né? Quem adota o modelo cidadão pode ir para 20 dias, mas fato é que 20 dias não é nada. Isso vai aumentando o fosso entre homens e mulheres, né? Essa divergência tão marcante e institucionalizada entre cuidados nos primeiros meses, desigualdade essa que se mantém ao longo da vida da criança. Então, ainda que um pai, enfim, fique um mês, isso infelizmente não se traduz que esse cuidado ele vai ser equivalente, ou ele vai ser participativo de modo igualitário ao longo da vida da criança, né? E assim, digo infelizmente mesmo, porque todos perdem com isso, né? Crianças, pais, mulheres, então a gente tem aí uma redução potencial muito grande da nossa oferta de trabalho, e não só da nossa oferta de trabalho, mas da nossa própria construção social. Assim, é muito comum que em debates de economistas, entre economistas, para economistas, né, a linguagem seja sempre que a gente tenha que convencer a sociedade de que mudanças que foquem no bem-estar são, ao fim e ao cabo, mudanças que aumentam a produtividade, portanto, crescimento econômico, portanto, salário, portanto, crescimento econômico. Mas, enfim, quem nos acompanha há bastante tempo e ouve a coluna sabe que eu não sou exatamente fã desse debate, desse discurso, porque isso reduz a nossa complexidade humana, isso reduz a nossa percepção de que bem-estar é um valor em si. Ele não é um instrumento para você chegar no crescimento econômico, né? Assim, nós, como sociedade, deveríamos ter como objetivo melhorar a vida das pessoas, simplesmente. E essa frase, essa conclusão, conecta esses 3 assuntos que eu escolhi para fechar o ano, de que talvez a grande revolução que a gente tenha a contribuir e a realizar e a perseguir, tanto no âmbito teórico da economia quanto nas nossas relações, é entender qual é o nosso objetivo, o que a gente chama em economia, qual é a nossa função objetiva. A nossa função objetivo deveria ser sempre aumentar o bem-estar, deveria ser sempre tornar o mundo um lugar mais agradável de se viver, menos desigual, menos injusto, menos inóspito para uma série de pessoas, e que, portanto, as nossas políticas, os nossos esforços e as nossas escolhas devessem mirar para esse objetivo. É claro que crescimento econômico importa, é claro que desenvolvimento é importante, mas ele deve ser mais bem distribuído, né? Ele deve ser acessível a um número cada vez maior de pessoas, para que, no fim das contas, a elevação de bem-estar seja generalizada. Enfim, pessoal, essa foi a coluna resumo de 2023. Espero que eu desejo a vocês um excelente Natal. Sou uma entusiasta do Natal, sim. Né? Inclusive, deixo de dica todas as comédias para vocês verem aí com namorados, namoradas, filhos, filhas, enfim, né? Aquele programa bem para não pensar. Vão ficar até com vergonha da minha dica, mas enfim, só para relaxar nesse dezembro. Um Feliz Natal para todos, uma noite iluminada, que fiquem todos bem, sejam da forma que queiram,
Um ótimo ano novo, que a gente tenha uma possibilidade de ter um 2024, como eu disse, né, com a meta de que o bem-estar seja o nosso objetivo principal, que a gente possa sempre continuar perseguindo um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais inclusivo, um mundo em que as nossas premissas éticas sejam cada vez mais robustas, elaboradas e que mirem num mundo um pouco melhor para se viver. E, portanto, desejo a vocês um excelente 2024, que, enfim, vocês tenham uma virada ótima, que os seus sonhos se realizem, que vocês consigam alcançar os seus objetivos e que a gente possa se encontrar de novo nesse espaço. Um beijo carinhoso em todos vocês.